One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é panificação. E eu tenho a honra de falar com a Cláudia, da Zest Zing, padaria artesanal. Tudo bem, Cláudia? Oi, tudo bem, Gabriel? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Agora mais feliz ainda com o prêmio, né? Verdade, né? Parabéns aí pelo prêmio, né? Para quem não sabe, a Cláudia, né, Zest Zing, acabou de ganhar a premiação aí de melhor padaria na Veja, né, aqui de São Paulo, Comer e Beber. Então, nossa, super parabéns aí para você, para a equipe aí, todo mundo. Obrigada, muito obrigada. Também é um prazer você aceitar esse convite seu, com o seu podcast que está crescendo tudo, né, Gabriel, que você me contou. Verdade. Tá super bacana. E aos pouquinhos, né, vai tendo mais audiência. Mas, Cláudia, conta pra gente como que surgiu aí a paixão pela panificação? Olha, eu era executiva do mercado publicitário, eu era assessora de imprensa, diretora de comunicação de agência de publicidades, de várias agências, aliás, eu trabalhei, e eu tinha, depois, estava com uma empresa minha de assessoria de imprensa, atendendo basicamente o mercado publicitário. E aí, a minha idade, você vai envelhecendo, você começa a perceber um pouco, assim, que o mercado já, principalmente o mercado publicitário, eu falei, putz, eu preciso pensar no meu plano B. E a vida inteira eu gostei de cozinhar, pra você ter uma ideia, quando eu tinha 13 anos, imagina 13 anos, eu tenho 63, foi há 50 anos atrás, quando toda criança pedia uma bicicleta, eu pedi uma batedeira de presente de Natal. Porque na nossa escola, que eu estudei no Nossa Senhora do Morumbi, tinha aula de culinária, e era assim uma paixão minha. Naquela época a gente ainda era aquela escola de freira que tinha aula de culinária, entendeu? E eu adorava, enfim. Aí eu cheguei e assim, vamos dizer, 30 anos atrás, sei lá, 40 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira profissional, não existia essa possibilidade de você fazer gastronomia, isso jamais, né? Aí eu falei, bom, isso não é uma opção de vida, né, de vida profissional. E aí agora, né, que a gastronomia tomou esse corpo todo, e a vida inteira eu estudei, fiz cursos, já fiz curso comecei com Lohan, Suedô, cursos, sabe, aqueles cursos mesmo para consumidor comum, entendeu? Não era nada profissionalizante. Esses cursos Boa Mesa, um monte, sempre eu estava atrás disso, né? A paralela à minha profissão. Quando foi em 2013, eu falei, vou fazer o curso de cozinheiro-chefe internacional no Senac. E eu fiz o curso, que dura 1 ano, era todo dia de manhã, e eu fui meio que assim, me desligando automaticamente da minha carreira profissional. E no meio do curso, a gente teve uma semana de panificação com a professora Samara, que eu gosto muito dela, e a Marcela. E a gente teve panificação e confeitaria. Assim, 2 cursos assim que deu aquele estalo assim, né, na minha cabeça. Eu falei, uau, porque eu sempre achei na minha vida que fazer pão era uma coisa para os deuses, assim, impossível. Era uma coisa que eu achava que era muito difícil, que não era tão fácil, não era uma coisa que dava para fazer em casa. Enfim, aí eu comecei a fazer em casa, comecei com aquele pão de panela, que muita gente agora na pandemia, né, virou pão-demia, muita gente começou a fazer, porque você não precisa de maceira, não precisa de forno, você faz na mão, né, uma massa que você só dobra e faz na panela de ferro, então, e fica um pão bonito, incrível. E daí foi um passo, depois do curso do ano inteiro no Senac, eu fui fazer o curso do Shimura, na escola Levan, fiz o curso de mestre lá, mas acabou o curso e eu falei, não, eu quero mais. E aí eu fiz estágio na Santo Pão, que era uma padaria que estava ganhando, que tinha ganhado o melhor padaria, uma coisa assim, naquele ano, que o chefe boulanger era o Pedro Calvo. E aí, depois disso, eu falei, não, eu quero aprender mais croissant, e aí eu quero aprender mais pão de fermentação natural, e fui para a França, fiz na França Le Nôtre, que é uma escola não, uma boutique, uma rede de boutiques de confeitaria, croissants e etc., como o Fauchon em Paris.
E fiz esse, depois eu fui para a Califórnia e fiz a SFBI, que é a San Francisco Bake Instituto, para me aperfeiçoar nos pães de fermentação natural. Que legal, que bacana. E aí, por muito tempo, né, Cláudia, você acabou fazendo, depois desses cursos, você começou a fazer um pouquinho em casa? Não, então, paralelo aos cursos, né, essa parte de cursos, porque não só isso, depois ainda fui para o Chile, o Didier Roçada, que era o head chef da SFBI, que hoje ele só vai lá dar alguns cursos, o Advanced, ele vinha para o Chile, onde ele ia atrás, inclusive ele me deu assim várias dicas incríveis sobre para padaria. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a vender pão, entendeu? Então, assim, eu tinha um grupo de pessoas que eu fazia também uma vez por semana aula de pintura, de cerâmica, que aliás tem lá na minha padaria todas as cerâmicas eu que pintei, entendeu? É bem legal. Tem a pia, que todo mundo fala, uau, que pia linda! Eu falei, eu que pintei a pia. E aí eu comecei a vender nesse grupo de mulheres, depois aí foi pelo WhatsApp, a coisa foi crescendo boca a boca, e aí eu saí na capa da Veja, acho que uns 3 anos atrás, acho, na capa da Vejinha com a Ida Tavares, com a Papola, com a Flávia Maculan, com a Gabriela Zampan. A gente tem um grupo de... Aí, assim, a capa era a fornada os novos padeiros, a nova fornada de padeiros, que foi uma capa que, assim, fez um... Aí, assim, no meu prédio, enchia de motoboy, assim, porque eu tinha que descer para levar o pão. E aí o síndico começou a reclamar que, não pode muito bom motoboy na porta. E aí a gente falou, bom, eu e meu marido, que hoje é meu sócio, meu marido era presidente de indústria, e aí ele veio para a gente fazer junto o negócio. Porque eu cheguei para ele e falei, e agora? A gente vai para a rua, eu paro de fazer pão. Eu falei, não, mas não vai dar, eu não vou conseguir parar de fazer pão. Aí eu não tive jeito, eu falei, então eu vou para a rua. E aí a gente achou, assim, a meio quarteirão da minha casa, aqui na Tietê, a gente achou uma lojinha de decoração que fechou, e a gente alugou. Na semana seguinte, começou o lockdown. E eu estava com aquele imóvel, falei, e agora? O que eu vou fazer? Com a pandemia, fazer uma reforma, e aí deu certo, a gente alugou em março, né, começou o lockdown, e a gente inaugurou em setembro do ano passado, de 2020. E aí a gente alugou, aí passaram, sei lá, 2 meses, a gente já foi indicado a segunda, 3 meses, ficamos em segundo, e esse ano a gente concorreu de novo e a gente ganhou a melhor padaria. Claro que a gente foi melhorando, acho que toda a linha de produto, porque eu tenho lá 2 linhas, né, basicamente. Eu tenho os pães de fermentação natural e os croissants, vinoiserie toda, são esfolhados, brioche, etc. E a gente aumentou. Hoje, por exemplo, você tem uma ideia, sexta-feira passada, no relatório do dia, eu vendi 1.000 itens. 1.000 itens, assim, entre pão, croissant, folhados. E eu falei, gente, nós temos uma equipe de 4, comigo 5, para produzir 1.000 itens. Não é pouco, eu acho, né? Não sei, não é pouco. Ainda mais no nosso espaço, que é desse tamaninho, né? Assim, quase não cabe a gente dentro, entendeu? Caramba. Ô, Cláudia, e como que, assim, até uma curiosidade, né, assim, para os ouvintes, né? O que significa Zest Zing? Olha, como eu disse, eu tinha feito o Senac e eu comecei a fazer vários eventos como personal chef. E aí eu criei a minha empresa que chamava Zest Zing. Eu estava lendo um livro de gastronomia em inglês e aí ele estava assim, falava assim, o Zing da comida, da gastronomia, né? Assim, o Zing, o Zing é uma gíria para uau, tipo a paixão, entendeu? O tesão, entendeu? Então era assim, eu falei, nossa, que nome legal, eu vou dar esse nome para minha. Aí eu achei Zing só, eu falei, não, vou juntar com Zeste, porque Zeste são as raspas, os cítricos, né? Que é o aroma, para mim seria o entusiasmo e os aromas. Tipo aquele aroma uau, né? Exato, uau, assim, né? E por coincidência,
Zeste também é uma gíria para alegria, então virou uma coisa de entusiasmo, alegria em dobro, entendeu? E aí era Zeste Zinc Cozinha Artesanal, e aí eu mudei para Zeste Zinc, eu falei, vou usar o mesmo nome, já tinha feito, inclusive, patenteado o nome da marca, né? Aí eu virou Zeste Zinc Padaria Artesanal. Então, hoje é Zeste Zinc Padaria e Cozinha Artesanal. E até a gente estava falando das duas linhas, né, Cláudia? Se puder contar um pouco, né, e assim, sobre fermentação natural, e até você falou, nossa, vendi 1.000 itens, né? E toda essa linha de fermentação natural, né, até se puder explicar um pouquinho, demora, né? Porque você tem que fazer a massa, tem que deixar depois um tempo, né, na geladeira, tal, tem tudo isso, né? Não é simples, né? Não é simples. Tanto que, por exemplo, tem muita gente que reclama, porque acaba logo o seu pão, entendeu? Porque às vezes, assim, eu produzo uma quantidade de pães por dia que hoje eu estou produzindo o limite da minha geladeira. Eu tenho uma geladeira gigante que cabe, sei lá, umas 30 assadeiras, 40 por 60, cada assadeira cabe uns 8. Enfim, eu faço mais ou menos uns 110 pães por dia de pãozão de fermentação natural. E aí, para fazer essa quantidade, esse pão, eu levo 3 dias quase, entendeu? Porque hoje é segunda-feira, eu acabei de fazer o levain, a gente está fechado hoje, né? Porque amanhã é feriado. Eu acabei de fazer o levain do pão que eu vou colocar para vender na quarta-feira. Então, eu fiz o primeiro levain, e à noite eu vou fazer o segundo, e amanhã de manhã eu vou bater a massa, e aí eu vou fermentar na caixa, e depois eu vou modelar e deixar na geladeira dormindo, fermentando a 7, 8 graus, até o dia seguinte, quando eu vou assar o pão, que vai ser quarta-feira. Então, o que acontece? Eu faço, aí chega agora amanhã e fala, alguém me faz uma reserva de 10 pães. Já fiquei quase sem pão, entendeu? Então, às vezes, entra a gente na loja e fala, me dá 6 pães, entendeu? E aí é meio assim, não tenho como responder rapidamente, entendeu? Essa demanda, de repente, muito alta. Principalmente agora, por exemplo, da semana passada, com o prêmio, óbvio, que aumentou a procura, né, da padaria. E assim, eu estou fazendo mais no meu limite, mas aí eu já, quando chega, vai acabar o pão, eu falo, não tenho como, entendeu? Se chega de manhã, eu já tenho 20 reservas, 25 reservas, vai sobrar o quê? 70 pães na loja, isso já, entendeu? Vai acabar logo, eu falei, não tenho o que fazer. Vai ter que investir mais em geladeiras daqui a pouquinho, hein, Cláudia? Mas não cabe. E a minha opção não é crescer. Todo mundo fala, quando que você vai aumentar, abrir um lugar maior? Eu, de fato, eu não quero assim, por enquanto, entendeu? Porque eu acho que eu tenho que amadurecer, eu tenho que me firmar, me solidificar, mesmo na qualidade, na produção, enfim, entendeu? Eu não acho que eu tenho que sair, sabe? Eu nunca tive loja na minha vida, não, é bem diferente de prestar serviço como assessora de imprensa e ter uma loja. Um passo de cada vez, né? Que legal. E fermentação, né, Cláudia, é incrível, né? Assim, é um processo tão maluco, né? Tem em tudo, né? É no vinho, é na cerveja, é no pão. E é o que você falou, né? No pão também tem muito essa questão também, até estava vendo uma matéria, por exemplo, se às vezes o pão fica muito ácido, dependendo da fermentação, né? Então tem isso também, né? De você regular muito também a fermentação para o que você quer, né? Tem várias maneiras de você controlar essa acidez, né? Acidez, você faz o quê? É o pH que a gente chama. Mas não é só o pH de estar ácido, a massa estar ácida ou não, porque lá dentro tem as bactérias, e tem as bactérias que dão o gostinho do lático, que é para o iogurte, e as bactérias que dão aquele sabor para o acético, que é o vinagre. Entendeu? E aí a maneira como você põe o seu levain para fermentar, seja mais líquido, menos líquido, mais no calor ou no gelado, entendeu? Por exemplo, se você coloca o teu levain no frio, abaixo de 4 graus, você já mata metade dos aromas, entendeu? Então, não, você não pode. Eu não coloco nunca o meu levain na geladeira. Cada um, como eles dizem, né? Que vários livros dizem isso, mesmo que assim, o teu levain é que vai dar a característica para o seu pão,
entendeu? Por isso que é importante você entender esses processos, e eu sou assim, aquela neurótica por estudar, entendeu? E cada vez mais se aprende. Por isso que eu falo, eu não acabei de aprender, entendeu? Ainda tem muito, né, que aprender, mas... Então, assim, o calor te dá uma coisa mais lática, que é o mais para o iogurte, enquanto que a geladeira, o frio, te dá mais ácido. E, por exemplo, ácido não, desculpa, acético. E, por exemplo, no Brasil, por exemplo, você vai para a Califórnia, você compra os pães lá na Tartine, sei lá, em várias padarias lá, o pão é muito para o vinagre. E se você vende um pão desse aqui no Brasil, as pessoas, em geral, não vão gostar, entendeu? Então, assim, você tem que ter vamos dizer, um tempero, sei lá, você tem que ter um mix para ter o seu flavor, ter o seu aroma, o seu sabor do seu pão, entendeu? Então é meio uma química ali, né? Sei É lá, uma você vai... alquimia, né? É uma alquimia. A fermentação. Alquimia, A exatamente. É fermentação é uma uma alquimia. alquimia que você vai testando, né? Exatamente. Nunca ser, puta, é infinito, né? As possibilidades. Fora a farinha, que também altera isso, entendeu? Então, se ela tem uma atividade mais ativa, mais enzimática ou não, quer dizer, a própria farinha tem os seus bichinhos, né? Que a farinha tem os Saccharomyces, que é o fermento, entendeu? Que é o fermento selvagem que a gente chama, é o que vem na farinha, que está no ar. A minha padaria é diferente da sua padaria, entendeu? Se eu for para a Califórnia, né, eles dizem que lá tem a San Francisco, que é a bactéria San Franciscus, né? Aqui a gente não tem essa bactéria, entendeu? Por mais que você... Por exemplo, eu trouxe um levain de São Francisco, e eu trouxe o levain, você pode viajar com o levain desidratando ele, misturando mais farinha, simplesmente. Depois você ativa, né? Depois você ativa ele. Depois você chega e ativa, exatamente. Aí você fala, o meu levain é de São Francisco. Não é, porque o meu levain é daqui. É como muita gente tem esse mito de que, eu tenho levain de 1000 anos, sei lá. Tem gente que fala que tem... Mentira, eu já vi padaria que fala que tem 1000 anos, sei lá, o levain dele, 50 anos, quanto for, e ele perdeu o levain e está fazendo outro levain, entendeu? Então, isso é muito marketing, entendeu? Levain... O levain que eu trouxe de São Francisco, depois de uma semana, já é o meu, os bichos já são outros. Outro clima, outra atmosfera, outro tudo. Não, não é. É que nem queijo, né? Queijo, as produtoras de queijo, onde vai armazenar o queijo, né? Gravei lá com a Atalaia, por exemplo, tem o queijo Tulia lá, né? Deles. Pô, é particular daquilo, né? Onde eles guardavam o café, a madeira, aquele microclima da região, né? Tudo muda, né? Então, muito legal, assim, né? Essa mistura. E falando desses pães, né, Cláudia, tem esse fantástico, né? Que você fez essas misturas, né? De cranberry com nozes, né? Esse daí é um carro-chefe de figo, né? Eu tenho o campanha da casa, que eu faço um blend de farinha centeio, integral e branca, fermentação natural, e com a mesma massa, porque isso é bom para produtividade também. Eu bato 30 quilos, sei lá, de massa na maceira de uma vez, aí eu tiro uma parte, misturo o cranberry nozes, e a outra parte eu misturo figo e castanha do Pará. Que aí eu fui, sei lá, experimentando, falei, eu gostei desse, entendeu? E as pessoas gostam bastante. Eu tenho também agora que a linha de 100% integral, que está saindo muito, assim. Eu faço uma maceira de farinha 100% integral e faço essa versão com grãos. Virou assim, eu tenho essa família de 100% e a família da casa, né? E eu tenho de farinha branca só, que é azeitonas verde e preta. E tem o de cúrcuma também, né? Tem um com cúrcuma também. Tem, mas o de cúrcuma é a baguete. A baguete eu não faço ela só fermento natural. Eu acho que a baguete eu uso levain na minha baguete, mas só fermento natural ela fica muito pesada, entendeu? Fica parecendo aquele meio pão italiano, assim, sabe? Aqueles mais. Eu gosto da baguete suave, assim, como na França, porque na França a regra deles é que 0,01 ou 2 você pode usar de fermento biológico e assim continua assim mesmo chamando de o levain, de baguete ou levain, entendeu? Aqui no Brasil não, se você põe
uma pitada de fermento biológico, aqui já não é pão de fermentação natural, entendeu? Um croissant, hein, Cláudia? Nossa, croissant é incrível também, né? Dizem aí que seu croissant é incrível, né? Essa parte de folhados, assim, é uma paixão aí também, né? O croissant eu comecei a fazer ele na mão, depois que eu voltei, que eu fazia aqui em casa, não tinha laminadora. No final eu fazia tanto croissant que eu falei, parei, não vou mais fazer, porque estava me dando problema nos ombros. Nossa. Tanto que eu abria a massa, era uma loucura, eu abria na mão, com o rolo mesmo, né? E eu cheguei a fazer 200 croissants, era uma loucura, entendeu? Hoje eu faço não só o croissant, como eu faço pão chocolate, faço folhado caprese, eu faço um monte de produto. Mas a gente agora tem a laminadora, né? E o meu croissant é bem amanteigado e eu uso a manteiga argentina, apesar de que, assim, quando eu fiz a escola lá, eu usei a manteiga Isigny, que é a manteiga francesa. Ela já vem pronta em placa, assim, né? E eu não sei por que eu não gostei de usar ela aqui. Eu acho que a Sereníssima ela tem muito mais plasticidade, apesar de que agora eu peguei e me levaram lá a francesa. Eu falei, eu vou tentar de novo, entendeu? Vai ver que sou eu que fiz errado, eu vou tentar de novo, porque eu achei que ela ficou muito mais quebradiça, porque você tem muito da temperatura, né? Porque meu croissant eu levo 3 dias para fazer, esse é outro, né? É o outro que também demora, né? Porque hoje eu bato a massa hoje, deixo fermentar, guardo na geladeira até o dia seguinte. No dia seguinte eu começo a fazer a laminação, que são 3, eu faço 3 dobras simples, porque quem não sabe, o croissant é feito com a massa, você coloca uma placa de manteiga e vai dobrando várias vezes, né? Para aí cada dobra aumenta as folhas. No outro dia, aí à noite eu modelo e no outro dia é que eu ponho para assar. Ela dorme também de novo modelado na geladeira. Não, e o croissant é temperatura, né? O que você falou, às vezes a manteiga não pode, se ela for muito, ela não pode estar com uma temperatura, senão derrete, né? Não, sabe que a impressão que eu tenho que talvez tenha acontecido, que já aconteceu comigo na padaria, se a manteiga, a temperatura dela desce muito e ela fica muito mole e ela volta a gelar, ela quebra as moléculas lá dentro, entendeu? E perde a plasticidade dela. Então, eu não sei se esse trajeto da França até aqui, o que aconteceu, né, com essa massa que pode ter danificado essa estrutura dela, entendeu? Porque na padaria, uma vez deixaram a placa de manteiga para fora e depois ela ficou meio quente demais e colocou para gelar. Quando fui fazer a laminação, estava completamente quebrada. E tem um pão, Cláudia, também é um doce, né, na verdade, que é a bábica, né, que é uma receita judaica, né? Isso. Aliás, na padaria, muita gente acha que Zestzinho é o nome, que é o nome. Tem gente que acha que é o nome alemão, tem gente que acha. Porque assim, nós somos. Meu marido é judeu, eu sou convertida, talvez até mais judia que ele, porque já estou há 30 anos, então muita gente entra lá e acha que a gente é. Zestzinho é um nome judaico, é muito louco. Mas a bábica, sim, a bábica ela é um doce de origem polonesa e ela é toda torcida, assim, né? E eu coloquei ela dentro de uma forma que é um cubo. Então, eu desarrumei ela, entendeu? Eu coloquei ela em forma de cubo, porque eu achei que ficou mais bonito, porque acho que a estética também é agradável aos olhos. Não, e essa até seria uma pergunta. Tem uma ouvinte, né, que é a Denise, ela até tem uma confeitaria lá, chama a Just For You, né, chama em Araçoiaba da Serra, pertinho de Sorocaba, e ela falou, nossa, Gabriel, pergunta pra Cláudia como que ela faz aquela bábica quadrada, que é linda, né, bem diferente e tal. Então é isso, é uma forma, né? É uma forminha quadrada que eu comprei na China, porque eu fui para Paris e tinham vários croissants quadrados, que até hoje eu não gostei. Eu fiz ele quadrado, achei ele muito maçudo. Enfim, não vou fazer ele. Mas a bábica ficou bonita lá, né? Tanto que eu faço pão de miga também nele. O pão de miga é também o meu, em vez de ser aquele de forma
grandão, eu fiz um quadradinho pequenininho. E assim, da mesma maneira, o cinnamon eu também resolvi mudar, porque o cinnamon, em vez de fazer ele enrolado, eu faço ele trançado, como a ralá de Rosh Hashanah, que ela é redondinha, assim, trançada, fica bem bonito. Gosto de fazer arte. E eu também sou muito viciado, eu vi que você tem, assim, que é incrível, né? Que até quando eu era pequeno, eu me chamava de orelha de porco, né? Que é palmier, É né? a palmier. Eu também. Ó, você tá mostrando quantos anos você Você tem. tem verdade, Porque né? Ficando velho. quem chega na padaria e fala, você tem orelha? Eu falei, isso, porque antigamente a gente falava orelha, vendia na Brunella, sei lá. É, nossa, é muito bom isso. É muito bom. Esse aí que eu faço com massa folhada, caramelizada, coloco açúcar demerara. Em vez de pôr açúcar comum, eu ponho a demerara e fica muito gostoso. Eu adoro o demerara. Tem outro que eu não sei se você conheceu, que é o cunhamã, que eu estou começando a fazer devagarzinho, assim, porque o cunhamã, tanto o palmier como o cunhamã, eu tenho que parar a produção para fazer, entendeu? Porque como você faz a laminação com açúcar, eu tenho que fazer na mão, porque eu não vou sujar, entre aspas, né? Não vou deixar empastelar de açúcar a minha laminadora, entendeu? Então eu faço na mão. E aí o palmier eu pego a massa folhada e lamino com açúcar. E o cunhamã é a mesma coisa, só que eu faço com a massa de croissant. Então ele é levedado, ele cresce, ele faz um puff assim e vira uma bolinha. E aí esse aí eu estou furando ele depois que está assado e encho de creme confeiteiro e frutas vermelhas. É assim. Nossa, então você já gosta de palmier, esse daí. Nossa, esse aí é assim. Esse aí é uma perdição, né? Caramba. Esse é incrível, é incrível, é. E quais são as padarias que te chamam mais atenção lá fora, assim, em termos, não só pelos pães, mas até, né, sua padaria também é aberta, assim, tudo, esse conceito, né, assim, teve alguma que te chamou bastante atenção pelo ambiente, pelo design, estrutura, assim? Sim, olha, a minha padaria, inclusive, foi inspirada em três padarias em Paris, porque antes da pandemia, em janeiro, logo antes, eu fui para a Europain, que é a feira de pães em Paris, e falei, bom, a gente já tinha decidido que a gente ia abrir a padaria na rua. E aí eu fui fazer pesquisa de mercado mesmo, fui visitar, assim, imagina, eu visitava umas 3, 4, 5 padarias por dia. Eu estava assim, não sabia porque não sabia se eu pedia emprego para trabalhar lá, porque até tenho a cidadania italiana, eu falei, ou eu vou trabalhar aqui um pouco, ou eu vou abrir, então ficou aquela coisa que eu ainda estava, né? E aí eu visitei 3 padarias que me deixaram assim, eu falei, é isso que eu quero. Primeiro lugar, a mais importante é a Atelier Pain, que eles fizeram um trocadilho com pain, de pão, só que é a letra P e o número 1. Então fica pain, pain. Atelier Pain, que é exatamente a que eu queria, assim, que eu achei assim demais, que é assim várias coisas e a produção totalmente aberta, como a minha, só que aqui no Brasil a gente tem a Anvisa, né, que não permite, então eu pus um vidro separando a produção, mas o público vê a produção. E o meu forno está na loja. Então, assim, está na loja não com contato com o público, então eu asso, é bem isso, entendeu? Asso na frente. E um pouco do visual eu peguei também da Circus Bakery, que tem aquela parede de tijolo que tem na minha padaria, toda que eu mesma que passei o cimento com a mão, entendeu? Quando estava reformando, até a Mamouche também é uma outra padaria que é um pouco assim, a maneira deles apresentarem, sabe, os pães tudo meio assim, um em cima do outro, assim, que eu já nem faço tanto, mas, enfim, são o que eles chamam de padarias contemporâneas lá, né? Não é aquela boulangerie tradicional que você entra e fala em baguette s'il vous plaît, entendeu? Não, não é essa. É a oferta, o tipo de pão, entendeu? Eles lá trabalham muito com a farinha agora orgânica. Aqui, para você trabalhar com a orgânica, ela é mais cara, né? Não é só isso, mais cara, mas, enfim, eu adoraria ter essa oferta aqui também, mas enfim, essas são as 3 principais. Depois disso, eu fiquei 15 dias em Paris, depois eu fui na mesma viagem para Nova York para fazer também a pesquisa.
Mas que legal. E queria fazer o convite aí para todos os ouvintes, né? Fazer uma visita, né, Cláudia? Passa o endereço aqui para os ouvintes, depois eu vou marcar também o seu Instagram. A gente fica na Alameda Tietê, 496. A gente tem reservas pelo WhatsApp, de preferência com 2 dias de antecedência, porque no dia, por exemplo, sexta e sábado, é impossível a gente ler o WhatsApp e atender telefone, né? Tem gente que fica chateado, mas é que a gente tem 4 pessoas na loja. É muita gente na loja, entendeu? Para atender. Até agora, com a pandemia, entravam 2 pessoas. E não é só porque elas para atender quem está entrando, é para fazer todas as sacolas de reserva. A gente tem uma pilha de sacolas com pedidos que, assim, eu vou assando e elas vão embalando, e é uma loucura. Quando abre a loja, elas estão ainda loucas. E ainda tem gente mandando WhatsApp. Então, assim, às vezes a gente abre a loja já com 30% sem, entendeu? Vendido, vamos dizer, dentro das reservas. E então, assim, eu agradeceria muito se fizessem essa reserva com 1 ou 2 dias, porque é muito frustrante para umas pessoas chegarem na loja e já não tem mais o produto. E como eu te disse, eu não consigo fazer na hora, entendeu? Como é que eu vou falar com o croissant? Ah, tá bom. 2 horas da tarde acabou o croissant, eu vou ter que fermentar, ele vai demorar 2 horas e meia para fermentar. Quando é no fim do dia, ele vai, entendeu? Não tem como, né? É uma coisa meio que a gente tem uma sensibilidade de pessoas na loja que venham, já tem um histórico, mas tem dias que a gente não compreende, entendeu? Assim, vem um monte de gente e não tem como prever exatamente. E a gente faz no dia, para vender no dia e acabou no dia. É sempre pão fresco, entendeu? Não tem coisa de ontem que a gente está vendendo hoje. Enfim, e é isso. Eu tenho o maior prazer em receber as pessoas todas e se quiser fazer reserva, de preferência com o dia da antecedência. Tá certo, Cláudia. Mas muito obrigado, viu? Prazer Eu falar que contigo. agradeço você, Gabriel. Muito sucesso para você nos seus podcasts, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.